E aí, turma do terceiro ano, vamos dar continuidade à correção da terceira semana do PET de História, tá? Do terceiro ano médio. Então, vamos lá começar a nossa explanação em slide aqui com as respostas. Vamos lá. Bem, o tema que foi trabalho e produção na sociedade brasileira entre o Império e a Primeira República, ok? Nessa semana você vai estudar mais profundamente sobre a economia e as formas de sobrevivência dos libertos na Primeira República. Então, quando houve a abolição da escravidão, muitos não tinham o que fazer, muitos escravos trabalhavam na casa de seus senhores, e com a escravidão, eles ficaram sem uma fonte de trabalho, o que fazer, né? O que fazer depois dessa liberdade? Como que eu vou me inserir no mercado de trabalho? Né? Então, é a sobrevivência desses libertos. Vamos lá. Atividade 1. Depois de fazer a leitura e ver o vídeo sobre economia na República Velha, que eu espero que vocês tenham assistido, vocês deveriam registrar em seu caderno os principais problemas enfrentados pelos produtores de café e empresários industriais durante a República. Essa é a letra A. E a B, vocês tinham que explicar como o governo brasileiro passou a atuar para resolver esses problemas. Então, vamos lá. Bem, a resposta da letra que seria da atividade A seria a letra A. Por quê? O principal problema dos produtores de café na época foi a queda da demanda internacional pelo café, em especial durante a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929. A crise foi o crash da Bolsa de Valores, que teve, assim, a economia mundial despencou, tá? Então, ela atrapalhou o mundo todo e influenciou muito fortemente na produção de café daqui do Brasil, que era a atividade dessa época muito forte. Já para os industriais, o principal problema era a competição com os produtos estrangeiros em virtude da retomada do fluxo de importações, que tornava mais barato o produto estrangeiro, além da indústria brasileira ser menos desenvolvida tecnologicamente. Sim, começou o quê? Uma importação mais barata dos produtos que vinham do estrangeiro, e aqui não tinha ainda aquela alta tecnologia, não estava um pouquinho atrasado, né, nesse processo. Então, seria interessante a Primeira Guerra Mundial, que arrasou, né, muitos países, e a crise de 29, ok? Vamos lá para a letra B. Letra B vem da pergunta: explique também como o governo brasileiro passou a atuar para resolver esses problemas que estavam acontecendo, essas crises internacionais. Quando acontece uma crise econômica internacional, gente, ela abala o mundo todo. A guerra, como eu falei lá, a Primeira Guerra para vocês e tal, ela abalou vários países, né? Vários países. A Primeira Guerra, por exemplo, a Alemanha, no Tratado de Versalhes, ela foi muito bombardeada, então ela ficou arrasada. Então, além de que a guerra arrasa os países a nível de estrutura, de mantimentos, de mortes. Então, guerra é destruição, tá? Então, vamos ver como que o governo fez para passar a atuar para resolver esses problemas, essas crises. Então, para proteger os interesses dos cafeicultores, né? E tinha muito cafeicultor, muito café na praça. O governo, ele buscou uma alternativa. Esse governo era do Washington Luiz, tá? Crise de 29, foi o último presidente, tá? Da República Velha.
Ele buscou solucionar comprando, o que ele fazia? Ele comprava os excedentes de produção dos cafezais desses grandes fazendeiros e manteve o baixo valor da moeda nacional. Assim mesmo que o preço do café no exterior estivesse baixo, quando convertido em moeda brasileira, dava bons lucros aos fazendeiros. A desvalorização da moeda nacional encarecia os produtos importados. Esse fato tinha dois efeitos diferentes sobre a industrialização. O encarecimento dos produtos importados fazia com que o mercado consumidor se voltasse aos produtos fabricados no país. Tá caro lá fora, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar aqui dentro. O encarecimento das máquinas e dos equipamentos importados também dificultava a instalação de novas fábricas que prejudicava a nossa indústria. Então foi isso, ele deu uma protegida, comprou os excedentes da produção do café e manteve baixo o valor da moeda nacional. Então houve uma política de ajuda do presidente na época com os cafeicultores, para eles não terem tantos prejuízos. Então é basicamente isso a resposta da pergunta B. Atividade 2 é uma pergunta que vocês vão ter que responder. O Brasil é o café e o café é o negro. Essa frase comum nos círculos dominantes da primeira metade do século XIX só em parte é verdadeira. O Brasil não era só café, como não era só açúcar. Além disso, a produção cafeeira iria prosseguir no futuro sem um concurso do trabalho escravo. Ela continuou sem trabalho escravo. Mas não há dúvida de que nesse período, boa parte da expansão do tráfico de escravos se devia às necessidades da lavoura do café. O Boris Fausto, que é um historiador, analise as assertivas em relação ao texto acima e depois copie em seu caderno a opção ou as opções corretas. O que tem a ver, então, essas respostas com o texto? O café brasileiro se desenvolveu com o uso exclusivo da mão de obra do imigrante europeu nas fazendas em Minas Gerais e São Paulo? Pensemos bem. Não está falando aqui que teve escravo também ainda na produção de café? O tráfico de escravos sofreu um incremento, dado a necessidade de mão de obra para lavouras de café. A produção de café continuou no Brasil mesmo com o fim do trabalho escravo. Sim, hoje a produção de café no Brasil é muito grande. Contudo, faltaram políticas que inserissem o liberto no mercado de trabalho assalariado. Então, ele saiu das lavouras de café, tá? E depois, para onde que ele foi? Isso logo no final da abolição também, o destino desses negros que trabalhavam nas fazendas, né? Que foram as formações dos cortiços, das favelas, tá? Como que ele foi inserido? A produção de café continuou no Brasil, mesmo com o fim do trabalho escravo? Sim. Contudo, faltou o quê? Políticas públicas de inserção desse escravo liberto no mercado de trabalho assalariado. Então, ele não tinha uma formação. Ele sabia fazer aquilo, mexer com café. Então, ele não tinha uma profissão definida. A partir do momento que ele parou de fazer aquilo, ele tinha que se virar de outras formas. Então, é isso. A reinserção no mercado de trabalho desvalorizou muito o negro. E isso se reflete até hoje nos tempos atuais. E é isso que a gente tem que entender. Então, a resposta certa seriam que o tráfico de escravos sofreu um incremento dado a necessidade de mão de obra para as lavouras de café, tá? Houve um incremento porque tinha muitas lavouras de café, então foi necessário, né, ter mais a mão de obra. E 3, a produção de café continuou no Brasil, mesmo com o fim do trabalho escravo.
Contudo, faltaram políticas que inserissem o liberto no mercado de trabalho assalariado. Bem, essas seriam as opções corretas dessa atividade, tá bom? Então, terminamos a finalização da correção do PET de História, terceira semana, terceiro ano médio. Então, é isso, gente. Espero que vocês estejam fazendo atividade. Sei que são muitas matérias, é difícil. Vocês que estão no ensino médio, é muita coisa, é química, é física, é sociologia, é filosofia, é um monte de coisa. Mas eu espero que vocês tenham esse tempinho de se dedicar à matéria de história, que é uma matéria que é história, como diz o nome do canal lá, é fundamental. Tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, foco, força e fé. Beijos!